Olá! Estamos aqui de novo para mais um vídeo com a minha teacher Soninha. Mas esse vídeo agora é didático. Isso. Esse vídeo agora é com dicas de não faça isso. Exatamente. A gente sabe que nós, brasileiros, todas as nacionalidades, é óbvio que cometem erros quando, a sua língua nativa não é o inglês. E isso é totalmente normal, a gente aprende com os erros. Tem muita influência, né? Da língua materna, daí quando vai falar inglês, pensa que é possível, né? Nossa, não é. Então, hoje aqui a gente vai falar de alguns erros que os brasileiros cometem quando vão falar inglês. São coisas que eu cometo, que todo mundo comete. Provavelmente, quando eu comecei a estudar inglês, eu também cometia. Não lembro, mas provavelmente. Totalmente normal, mas que com esse vídeo talvez você aprenda que não é assim e aí tente mudar aí no seu dia a dia. Isso. Né? Então vamos lá. Esse é um erro, assim, que eu acho que é o mais comum, gente. Eu acho que, principalmente vindo do brasileiro, tá? É o uso do verbo have quando a pessoa quer falar no sentido de existir, de haver. Quando? Me dá um exemplo. Quando o aluno fala assim: In Dublin, have many Brazilians. Eu falo isso. Ai não, Bruna! Mas eu sei que tá errado, eu sei, mas às vezes pior ainda, ela sabe que tá errado e ela ainda usa. Então vamos lá. Se você fala assim, in Dublin, você tá colocando um lugar. Então Dublin é um lugar, certo? Então normalmente in Dublin, então neste lugar, em português a gente fala tem muitos brasileiros, né? Que é errado, na verdade a gente deveria falar há muitos brasileiros. Em inglês a gente tem que usar o verbo haver, que em inglês é o verbo there to be, que pode ser no caso singular there is ou there are. Então nesse caso muitos brasileiros, que é plural, então in Dublin there are many Brazilians. Então em Dublin há muitos brasileiros. Por quê? Porque eu comecei a frase com o local. Digamos que eu tire a preposição in, certo? Então eu vou falar que Dublin tem muitos brasileiros. Aí sinta-se à vontade a usar o verbo have. Dublin have many Brazilians. Dublin não é have. Oh, Dublin has. Has. Okay. Porque Dublin é considerado it, certo? É um local. Então, quem é que tem muitos brasileiros? Dublin tem. Então essa frase está correta. Dublin has many Brazilians. Não tem problema. Agora, colocou a preposição in ou at, né? Na frente, se torna local. E quando você está falando de local, aí você tem que usar o there is ou there are. Daí não esquece mais, entendeu? Então esse erro é muito comum. É muito comum. O falante de espanhol não comete esse erro, sabe por quê? Porque eles usam o verbo haver. Eles falam hay muchos brasileños, hay muchos hablantes de espanhol em Dublin. Então eles já traduzem então para eles é there are, there is, então eles não cometem esse erro. Esse erro é bem brasileiro. É que isso é uma coisa também. A gente comete vários desses erros porque a gente traduz. Exatamente. Né? É a influência da língua materna, por isso que acaba acontecendo. Meus alunos chegam para mim e dizem assim: Teacher, I'm very happy because I pretend to go back to Brazil in December. Aí eu fico pensando assim, pretend. Será que esse aluno vai fazer um check-in no Facebook dizendo assim, estou no Brasil, mas ele está na Irlanda só para fazer de conta? Só para fingir. Para fingir, Então, toma muito cuidado, porque se você falar I pretend, significa eu finjo, eu engano. Né? Então não tem como você fingir que você vai voltar para o Brasil. E aí o verbo correto é intend. I intend. Que vem da palavra intention, de intenção. Então a frase seria I intend to go to Brazil. E não I pretend, entendeu? Essa é uma boa, porque eu ouço bastante isso também. Então tem que cuidar muito com isso. E às vezes os nativos ficam pensando, mas por que a pessoa falou pretend? O uso do verbo stay para tudo. Stay, para quem não sabe, é ficar, permanecer num lugar, né? Então, por exemplo, às vezes os alunos falam assim, I stay in Dublin for 2 years. Tipo, I stay in Dublin. Não, gente, é permanecer, não é o estar em Dublin. Eu acho que o pessoal confunde estar, stay, pensa que é a mesma palavra. Talvez. Né? Pode ser que seja isso. Então, assim, na verdade o correto é I've been in Dublin. E não I am in Dublin, como muita gente fala também. Então, I've been, que é o tal do present perfect, que é outra história que eu não vou começar a ensinar agora, né? E então, muita gente usa também o verbo stay para quando fica doente, fica feliz, fica triste, né?
Aí normalmente usa no passado. Daí fala assim, ó, yesterday I stayed very happy. Aí entra aquele tal do verbo get, que é o nosso coringa, que a gente usa para várias, né, coisas em inglês. Então a gente usa isso. I got happy yesterday, I got sick, I got excited. Então I get no sentido de tornar-se, become. Quando você vai no lugar para pedir algo, né, para comer, vai no restaurante, vai num bar, né, você quer alguma coisa. No Brasil a gente fala, eu quero tal coisa. Então o pessoal chega, né, e diz assim, I want. Então, tipo, I want a coxinha. Ou então vai num bar e diz, I want a Guinness, né? Eu sempre digo assim, parece uma criança birrenta e diz, eu quero. I want. Não. Você não, é como se você estivesse mandando, super assim, boss, sabe? Parece que tá mandando a pessoa. Não é polite. Não é nada educado, então você tem que pedir de uma forma mais educada. Então assim, os brasileiros gostam muito do I would like. Claro que você pode dizer, I would like Guinness, please. Mas, gente, você tá lá no bar, tá aquela loucura de gente que, meu Deus, é um milagre quando o garçom vem te atender, né? Então, você vai simplesmente dizer, can I have? Can I have? Que pra nós, na nossa tradução, fica esquisito, né? Posso ter? Muito estranho, não tem como. Mas é meio que você tá pedindo pra pessoa, você tá né? pedindo, se a pessoa pode se fornecer aquilo, né? E, na verdade, o can I have, nesse caso, não é, na verdade, o ter. Na verdade, é o consumir. Porque a gente também pode usar o have para consumir líquidos, no caso bebidas e comida. Então eu posso dizer, por exemplo, in the morning I have a toast and hot chocolate. Que eu estou substituindo esse have para drink and eat, beber e comer. Eu posso usar. Então seria mais ou menos isso quando você pede, can I have? Isso, gente, não é inglês e irlandês, é canadense, australiano, em qualquer lugar do mundo que fala inglês, eles vão usar can I have. Se você falar I want, eles vão entender o que você tá falando. Mas é aquela coisa, não é o jeito mais educado de você pedir. Eles vão entender, vão saber que você não é local, óbvio, né? Mas, então, fica a dica, né? Pode usar I would like, ou então can I have, né? Could I have, pode ser também? Could I have? Pode, mas é muito, tão polite, né? É muito demais, assim. Né? Imagina assim, aquela coisa bem formal assim. Could I have a aquele cup sotaque of assim. tea, Could I have a cup of tea, please? Aquele sotaque bem. Aqui na Irlanda, o pessoal usa muito quando se encontra, né, na rua. How are you? E eles falam tão rápido. How are you? Hey, how are you? How are you? How are you? Então, leva um tempo pra saber que é how are you? How are you? E assim, sabe no Brasil quando a gente encontra uma pessoa na rua e a gente fala assim, oi, tudo bom? A outra pessoa também pergunta, oi, tudo bom? E as pessoas vão embora e ninguém responde. Esse é o how are you daqui. Agora, óbvio que se um amigo seu, depois de muito tempo, não te vê, encontra você e diz, hey, long time no see, how are you? E realmente tá querendo saber como é que você tá. Daí você fala, I'm good, né? Que eles usam muito I'm good. Aqui na Irlanda eles usam muito not too bad, né? Eu fiz um vídeo esses dias também. Not bad at all. Isso. Então assim, o how are you aqui é mais uma forma educada de cumprimentar. Aconteceu uma coisa engraçada. Eu fui uma vez jantar num restaurante com uma aluna e aí a gente chegou no restaurante e a moça perguntou, né? A atendente, eles sempre fazem isso, muito educados e tal. Hello, how are you? E aí a minha aluna respondeu, I'm fine, thanks, and you? E foi muito engraçado, porque a atendente ficou olhando pra ela, I'm fine. Tipo, porque ela não tava esperando aquela resposta, sabe? Porque faz parte, sabe? Tipo, oi, tudo bem? É a mesma coisa em português. Imagina, atendendo ela já, oi, tudo bem? Ela espera que você vai dizer o que você quer. Aí você diz, eu tô bem, e você? A atendente da loja vai olhar assim. Então, vai falar, querida, vamos lá, porque eu não tô querendo saber. Então é mais ou menos isso, né? Tava falando pra Bruna antes uma coisa interessante que eu não sabia, eu aprendi aqui na Irlanda, que a gente usa no Brasil a palavra cute, né? Quando a gente fala assim do bebezinho fofinho, ai, cute. Às vezes a pessoa, por exemplo, você não acha a pessoa linda, mas ela é uma pessoa fofinha, tipo, tanto pra mulher quanto pra homem. Eu acho ele fofinho, eu acho ela fofinha, né? Carinhoso, assim. A gente usa cute. Aqui na Irlanda, eles até entendem que você quer dizer, mas, gente, aqui na Irlanda, cute é quando você acha a pessoa bonita. Acha o cara um gato. E a menina uma gata. Eu não sabia disso também. Nem eu sabia. Cute pra outras coisas. Exatamente. Também. Como é que eu descobri isso? O meu landlord, que é o dono da casa onde eu moro, né?
Ele tem 64 anos e ele é um senhor fofo. Eu adoro ele. Ele trata a gente igual o pai, assim, igual os filhos dele. E um dia, ele sempre vem com dicas de inglês pra mim. Sônia, eu tenho uma dica legal pros teus alunos. Ele é um fofo. Aí um dia eu falei, ai, Patrick, you are so cute. Aí ele olhou pra mim e falou assim, me? Cute? Come on, Sônia, I'm 67, eu não sei a idade dele, 64 years old. Ele falou, eu tenho 64 anos. Não, mas eu tô falando cute. Daí ele... ok, I understand. E daí, na hora, eu vi que eu falei alguma coisa errada. E aí, mas não foi ele que me explicou. Depois eu perguntei pra uma outra amiga irlandesa. Aí ela falou, tu deveria ter dito que ele é lovely. Porque aqui na Irlanda, a gente sabe, tudo é lovely. The day is lovely, lovely. The day is lovely. The weather is lovely. A roupa que a pessoa tá... Lovely, you look lovely. Grand. Grand eles usam bastante. Então eles usam lovely pra quando a pessoa é adorável, assim, fofinha. Eles não usam cute. Entendeu? Então tá aí uma dica pra... Uma boa dica. Cuidado, né? Pra quem vai chamar de cute. E o pior é que, assim, quando tem... Geralmente, pessoal da China, japonês, eles falam de um jeito tão, assim, de vez em quando a gente fala na sala de aula. Oh, you are so cute. Isso. Então, E eu já falei várias vezes. Outra coisa que me aconteceu com cute também foi... Eu tava falando pra alguém que eu tinha achado a menina cute, né? E aí a pessoa perguntou assim pra mim, do you like girls? Perguntou se eu gostava de meninas. Aí eu falei, por quê? Não entendi o comentário. Porque você acha ela cute? Eu digo, tá, mas eu acho ela fofinha, querida. Não, então seria lovely. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Pelo menos aqui na Irlanda, né? E assim, pra gente finalizar, a última dica vai ser sobre pronúncia, né? Brasileiros, pelo amor de Deus, parem de falar esse tal de i no final de todos os verbos, todas as palavras que... eu não sei, eu realmente não sei o porquê que a gente tem essa... Vamos falar a gente, né? Porque brasileiro, em geral, tenho, tá? Pergunta pro Alisson. O Alisson está atrás essa da câmera. mania de falar worky. Isso que fala work, ainda fala work, né? But. Gente, but. Às vezes nem tem, às vezes but. Aqui na gente fala bo. Fala bo. Mas enfim, não pronuncia esse i no final. I like. Quer ver quando para pra pensar? Porque em português a gente fala assim, eu gosto de... Aí faz esse i, né? Aí em inglês fala, I like... Entendeu? Aí faz esse i. Isso simplesmente destrói o verbo, a palavra, e às vezes a pessoa não entende. Então, a gente fala pub. Eu vou pro pub. Isso aconteceu uma vez na sala de aula, eu escutei, era uma atividade de speaking em dupla, e aí um brasileiro com uma menina da Coreia, eu nunca me esqueço. E aí ela perguntou, né? Where do you like to go at the weekends, né? Onde você gosta de ir no final de semana? Daí ele falou assim, I like pubs. Ele falou isso, e eu escutei dela assim, sorry? Tipo, ela disse, é pubs. Aí eu, pubs. Daí ele, pub dela, oh, yes. Imagina, gente, a menina da Coreia aprendendo inglês, nunca que ela ia adivinhar. Então, pubs, 2 sílabas ainda, né? Então, ele destruiu a palavra, não dá pra compreender. A gente faz muito isso então, mesmo. é work, but, end, Facebook. Então, assim, é tão engraçado, a história do Facebook é assim, lá no Brasil, eu dizia, gente, por que vocês falam Facebook? Professora, porque a gente meio que aportuguesou a palavra. Digo, tá, então vamos fazer um teste. Como é que é o nome disso aqui em inglês? Aí todo mundo fala certo. Face. Ninguém fala face. É tão engraçado isso, é só tu dividir. Face. Tá, e como é que é o nome disso aqui que você lê? Book. Ninguém fala book. Todo mundo fala book. Mas botou as duas palavras juntas, pronto, Facebook. Ai, meu Facebook. Gente, não, Facebook. E não é porque você tá falando português que você não possa pronunciar a palavra corretamente. Você pode falar em português. Eu tenho uma conta no Facebook. E não Facebook. Instagram. Mas Instagram. A gente faz muito isso. Inclusive, às vezes eu me pego. Não sei o que, o pub. Ou, não sei, alguma coisa que tenha e eu boto um i no fim. É e uma não tem mania, porquê. É uma mania, é muito engraçado. Mas é uma característica do inglês brasileiro. Mas, gente, não é difícil perder. É simplesmente prestar atenção e parar com esse ênfase, né? Essa ênfase na sílaba tônica no final. Então tem que parar. E posso só dar mais uma que eu falei antes ali do sorry, né? Claro. Gente, venham pra Irlanda. Dica extra. Bônus. Sorry pra tudo.
Sorry pra tudo. Sorry serve pra chamar atenção. Sorry serve pra pedir com licença, pra pedir desculpa. Pra mim, sorry antes era só pra pedir desculpa, né? Eu também. Aí aprendi aqui que é no garçom. Tudo é sorry. Tudo é sorry. Um dia eu tava na loja, na Penny's, e eu tinha uma senhorinha na minha frente. Isso foi bem no começo, quando eu cheguei. E aí eu falei, excuse me, porque eu tava acostumada que excuse me é com licença, né? No Canadá, nos Estados Unidos e tal. Aí, excuse me, mas eu não falei grossa. Eu falei, excuse me. A senhorinha olhou pra mim e falou, não precisa ser rude comigo. Aí eu disse, I'm sorry. Aí eu falei, I'm sorry do jeito que eu aprendi, né? Que desculpa e tal. Daí ela, que excuse me é muito rude. Aqui na Irlanda eles consideram excuse me como se você estivesse dizendo assim, com licença, sai tipo, da grosso. frente. Sai da frente. Aí não. Então tem que se acostumar, porque eles acham rude. Então sorry pra tudo. No fim tu tá sorry, nem fala até o i, só fala sorry. É muito engraçado. Então é isso. Tem mais um monte, né? Mas daí a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, a gente quis trazer aqui as dicas mais comuns, assim, na verdade, os erros mais comuns, né? Que os brasileiros cometem. Óbvio que não são só os brasileiros que cometem esses erros, todo mundo, mas é que é normal pra gente cometer esses errinhos por causa do português mesmo. Não, e assim, pra deixar muito claro, né? Todo mundo um dia falou dessa forma. Exatamente. A gente começa, então assim, não quero que ninguém fale, tipo, ai meu Deus, a Sônia tá falando que, porque nós brasileiros... Gente... Não. Eu sou brasileira, então provavelmente eu também cometi esse tipo de erro. Exatamente. Eu tô chamando a atenção desse tipo de erro para realmente a pessoa começar a se policiar. Porque senão você aprende a falar inglês e aprende assim, de qualquer jeito, ninguém corrige e você vai falar dessa forma. Então, assim, é pro bem de vocês começarem a prestar atenção na pronúncia e essas palavrinhas que parecem, mas não é, né? Para não cometer esse tipo de erro, tá? Só pro bem de todo mundo, isso. Tá? Eu adorei! Eu adorei! E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já sabe, dê o seu joinha, compartilhe, tá? Inscreva-se no canal, que é de graça, não paga nada. Me segue lá no Instagram. Segue a Teacher no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui aparecendo na tela para vocês também. Siga o canal Potatoes também nas redes sociais, certo? Thanks a million for watching. Bye! Bye, thank you. You got me so addicted to the drama. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me.